morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseram? Disse-lhe: Senhor, vem e vê. Amém? Amados irmãos, amigos, ouvintes da palavra do Senhor, desse programa Cristo é Vida, nós estamos diante da palavra do Senhor, uma palavra verdadeira, uma palavra poderosa, uma palavra gloriosa. Esta palavra que está na Bíblia Sagrada é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E neste texto sagrado da Bíblia que eu li aqui, nós vemos aqui quando Maria, irmã de Lázaro, chega aos pés de Jesus. E eu quero, sobre essa palavra nessa manhã, dar um tema: como viver, como vencer, como vencer, como vencer as decepções da vida. Maria, ela chega ao Senhor Jesus, prostra-se, lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por que Maria diz isso? E Marta, anteriormente também, quando chegou diante do Senhor, Marta, irmã de Maria, também disse a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque antes de Lázaro morrer, Marta e Maria pediu para algumas pessoas ir ao encontro de Jesus. Jesus estava a 4 dias de distância da aldeia onde elas residiam, de Betânia. E antes que Lázaro morresse, ele estava muito doente. Elas pediram que o Senhor fosse, ali ao encontro delas, ao encontro de Lázaro, porque elas criam que o Senhor Jesus podia curá-lo. Marta, Maria e Lázaro, eles eram muito amigos de Jesus, amigos íntimos. Jesus, toda vez que passava nas regiões de Betânia, o Senhor Jesus, ele passava ali, na casa deles. O Senhor Jesus pousava ali, na casa de Marta, Maria e Lázaro. E por muitas vezes Maria ficava ali aos pés de Jesus, enquanto Jesus estava ensinando a palavra, enquanto Jesus estava ministrando a palavra de Deus ali, a palavra do reino. Muitas vezes Maria estava ali aos pés de Jesus, aprendendo a palavra. E elas mandaram ao encontro de Jesus avisá-lo que Lázaro estava muito doente, que era para ele vir. Mas, de propósito, o Senhor Jesus não foi. Ele foi somente 2 dias depois. Aí teve mais 2 dias de caminhada. Quando o Senhor Jesus chegou ali, Lázaro havia sido sepultado, já fazia 4 dias. E eu vejo aqui, nas entrelinhas, falando assim da palavra de Deus, eu vejo aqui Maria, tanto ela como Marta, um pouco decepcionada. Como assim, pastor Kleber? Porque elas sabiam que se o Senhor Jesus tivesse vindo, quando elas chamaram para ele vir, com certeza Lázaro não tinha morrido. Com certeza o Senhor Jesus havia operado um milagre ali e curado a Lázaro. Quantas vezes elas não ouviram falar de Jesus abrir os olhos dos cegos, e até mesmo elas não terem participado de alguma cura, de algum milagre do Senhor Jesus. Por onde o Senhor Jesus ia, havia uma multidão de pessoas famintas, sedentas pela palavra de Deus. Também havia uma multidão de doentes, de cegos, de paralíticos. E quantas vezes o
Senhor Jesus curou e abriu os olhos dos cegos, como de Bartimeu, como também daquele cego de nascença, outro cego que a Bíblia fala ali em João capítulo 9, que o Senhor fez aquele lodo ali, cuspiu na terra, passou nos olhos do cego e mandou que ele fosse ali lavar. E quando ele foi lá e lavou, ele voltou vendo e glorificando a Deus. Quantas curas, quantos milagres o Senhor Jesus operou no ministério de 3 anos na terra, apenas 3 anos, mas o Senhor operou tantos milagres, tantas curas, que João diz que nem os livros do mundo todo caberia quão grandes obras o Senhor Jesus fez. E o que está escrito é para que nós venhamos crer que Jesus Cristo é o Senhor. Eu já quero adiantar e dizer que em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que significa isso, pastor Cleber Ferreira? Significa que o Jesus que curava no passado, Ele ainda cura ainda hoje. O Jesus que salvava no passado, Ele ainda salva hoje. O Jesus que operava milagres no passado, Ele ainda opera hoje. Porque o nosso Cristo, Ele é vivo. O nosso Jesus, Ele foi crucificado, Ele morreu, mas Ele ressuscitou com poder e grande glória. E Ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, à destra de Deus, e recebeu do Pai toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra e por debaixo da terra. É por isso que nós estamos aqui com este programa Cristo é Vida, porque nós cremos no Jesus que salva, no Jesus que cura, no Jesus que liberta, no Jesus que transforma, no Jesus que ainda opera as mesmas obras. Nós cremos nesse Jesus Cristo vivo. E Marta e Maria também criam em Jesus, tanto que mandaram chamar Jesus antes que acontecesse a morte de Lázaro. E Jesus, de propósito, o Senhor, Ele não foi, porque Ele queria operar uma obra maior. E quantas vezes também, quem sabe você que está me ouvindo agora, você de repente está passando por uma decepção na sua vida. Quantas pessoas às vezes dizem: ah, mas eu tenho orado, parece que Deus não me ouve. Calma um pouquinho, continue orando, continue crendo, continue buscando. Marta e Maria, aparentemente aqui eu vejo elas um pouco decepcionadas, tipo assim: Senhor, nós mandamos te chamar e o Senhor não veio. Talvez você também está, de repente o Senhor te colocou aí para você assistir esse programa e você se encontra enfermo, ou de repente você está passando por uma situação difícil na sua vida, ou com alguém da sua família doente, ou de repente você está passando uma situação na sua vida que você não vê a saída. Mas eu quero te dizer para você que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente, que Ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. O Senhor Jesus, Ele disse que tudo é possível para aquele que crê. Pois bem, então Maria, ela se lança aos pés de Jesus. Ela estava de luto, ela estava triste, ela estava abatida, porque ela havia perdido o seu irmão. Já há 4 dias já que que Lázaro havia estado sepultado. E aí naquele momento, quando Maria se prostra, se lança aos pés de Jesus, diz a Bíblia que o Senhor, quando viu ela chorar, e quando viu ali os judeus chorar, Ele se moveu no íntimo do seu coração. Eu quero te dizer que o nosso Jesus, Ele tem sentimento. Ele é aquele que se compadece. Ele é aquele que não faz acepção de pessoas. Ele é aquele que perdoa pecados. Ele é aquele que está com a mão estendida ao nosso favor, ao seu favor nesta manhã. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59,
Versículo 1 em diante diz lá que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Ou seja, a mão do Senhor está estendida para socorrer aquele que crê em Jesus, aquele que clama. Nós devemos clamar no nome de Jesus, porque Deus ele só ouve quando nós clamamos no nome de Jesus. Deus ele perdoa somente quando nós clamamos no nome de Jesus. Quando nós nos chegamos a Ele e diz assim: Senhor, me perdoa no nome de Jesus. Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Deus, me ajuda no nome de Jesus. Aí sim, Deus ouve, Deus ajuda, Deus socorre. Porque Jesus ele pagou o preço. Jesus ele pagou um alto preço pela nossa salvação. Jesus ele pagou um alto preço pela nossa cura. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías capítulo 53, versículo 4 diz isso. Ele pode perdoar os nossos pecados, porque o versículo 5 de Isaías 53, versículo 5 diz que ele foi moído por causa dos nossos pecados e por causa das nossas transgressões. Jesus ele é o autor da vida. Ele havia dito para Marta: Marta, eu não te disse que tu creres, tu verias a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês nisso? Ela disse: eu creio, Senhor. Agora Maria está aqui aos pés do Senhor. Maria se lançou aos pés de Jesus. A olhos humanos não tinha mais o que fazer. Aos olhos da medicina, está morto, não tem mais o que fazer. Aos olhos humanos não tinha o que fazer. De repente, você que me ouve nesta hora, você está diante de uma situação que você não sabe o que fazer. De repente o médico disse: olha, a medicina só vai até aqui, não tem mais o que fazer. De repente o advogado que estava com a sua causa chegou em você e diz: olha, não tem mais o que fazer, essa causa é perdida. Mas eu quero te dizer uma coisa, que quando falta o recurso da terra, o recurso do céu não falha. Quando falta o recurso da terra, o recurso do nosso Deus não falha. E eu quero te dizer que nessas situações adversas da vida, é diante dessas situações que não tem o que fazer, aí é a hora do poder de Deus se manifestar. Porque enquanto você está confiado no que o médico, com todo respeito, pode fazer, Deus tem levantado os médicos, graças a Deus por isso. Deus tem levantado a medicina, graças a Deus por isso. Mas tem situações que o médico não pode fazer nada. Tem situações que o médico diz: agora, mãe, pai, família, é só Deus. E eu quero te dizer, e quando chega essa notícia, aí é a hora do poder de Deus se manifestar. Porque nós não vamos defender o homem, nós não vamos confiar no homem, porque agora a esperança está totalmente em Deus. E Maria, ela se lançou aos pés de Jesus. Maria era uma adoradora. Maria amava Jesus. Maria amava Deus, ela amava a palavra de Deus. Maria, ela seguia a Jesus. Mas ela estava de luto, ela estava triste. Ela estava decepcionada. Mas eu quero te dizer uma coisa: o nosso Jesus, ele não decepciona ninguém que crê nele. O nosso Jesus, ele não deixa ninguém na mão que crê nele. Marta chegou a achar que já estava tarde. Tanto é que quando o Senhor Jesus diz: aonde o puseram? Nesse momento, quando Maria se lançou aos pés de Jesus ali, chorando, abatida, diz a Bíblia que Jesus chorou. Jesus perturbou dentro dele. Jesus se moveu dentro dele. E eu quero te dizer algo: que quando Jesus se move dentro dele,
milagres acontecem. Toca o coração de Jesus. Pastor Cleber, como eu vou tocar o coração de Jesus? Através da sua fé. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Então coloca a sua fé totalmente em Jesus. Coloca a sua fé totalmente no Senhor. Não duvide o que Ele pode fazer. E nesse momento, o Senhor Jesus diz para elas: aonde o puseste? Aonde vocês colocou Lázaro? Ou seja, onde é o sepulcro dele? E Marta: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias. Ou seja, o corpo de Lázaro já estava começando a ficar no estado de decomposição. Não tinha mais o que fazer a olhos humanos, não tinha mais o que fazer para os homens, mas para Deus tudo é possível. Mas Jesus continua insistindo: aonde o puseram? E elas dizem: vem ver, Senhor. Quando chegou lá na porta do sepulcro, eles colocavam uma pedra bem grande na porta do sepulcro. Segundo alguns historiadores, eles naquela época eles cavavam ali numa pedra, né, no sepulcro, né? Aí faziam uma escadinha até lá embaixo, e lá embaixo eles colocavam, faziam uma mesa de pedra, aonde colocavam ali o defunto todo amarrado, todo enfaixado. E assim estava a situação de Lázaro. E lá em cima eles colocavam a pedra bem grande, tampando a porta ali do sepulcro. E aí naquele momento o Senhor Jesus: aonde o puseram? Senhor, já cheira mal. Eu quero te dizer, de repente essa situação na sua vida está cheirando mal. Talvez a situação das suas finanças está cheirando mal. Talvez essa enfermidade que você está passando já está cheirando mal. Talvez você se encontre numa situação tão difícil da sua vida que está cheirando mal. Mas o Senhor Jesus, Ele não quer saber se está cheirando mal. Ele tem poder para realizar uma obra na sua vida. E naquele momento Ele diz algo: tirai a pedra. Detalhe, era uma pedra muito grande, como Marta e Maria tirar aquela pedra. O Senhor poderia ter ordenado o anjo: tira essa pedra, e o anjo tinha tirado. Mas eu quero te dizer que aquilo que é para nós fazer, aquilo que depende do homem, o Senhor não vai fazer por nós. O tirar a pedra é do homem, mas milagres é coisas de Deus. Naquele momento o Senhor diz: tirai a pedra. E ali Marta foi para tirar com Maria. Ainda bem que tinha muita gente ali. Foram lá e ajudaram a remover aquela pedra. Quando removeu aquela pedra, diz a Bíblia que o Senhor Jesus chegou diante do sepulcro e disse: Lázaro, vem para fora. Outra versão diz: Lázaro, sai para fora. Por que o Senhor Jesus não disse: morto, sai para fora, defunto, sai para fora? Por quê, pastor Cleber? Porque lá era um cemitério, irmãos. Tinha muitos mortos ali enterrados, ali naquele cemitério. Se o Senhor tivesse falado: morto, sai para fora, todos aqueles mortos ali teriam ressuscitado. Mas naquele momento o Senhor Jesus, Ele queria que somente Lázaro saísse para fora. E naquele momento Ele disse: Lázaro, sai para fora. E diz a Bíblia que de repente lá vem o Lázaro. Irmãos, pensam comigo, meus amigos. O sepulcro era lá embaixo, tinha uma escada para subir. Você imagina como Lázaro saiu de lá? Ele estava todo amarrado. Eu imagino que Lázaro veio flutuando no poder de Deus. E de repente o Lázaro está lá vivo diante de Jesus, e aquela multidão toda ali perplexa. E o Senhor Jesus dá uma ordem: desamarrai e deixai-o ir. Glórias a Deus. Naquele momento eles foram lá e cortaram ali, desamarraram Lázaro, porque ele estava igual uma múmia. E a partir dali Lázaro, por onde ele passava, o nome de Jesus era glorificado.
se esparramou ali por toda aquela aldeia de Betânia, não só lá, como por toda Israel, que Jesus havia ali ressuscitado a Lázaro, e por onde Lázaro passava, o nome de Jesus Cristo era glorificado, o nome do Pai era glorificado, aleluia. O povo ficava: aquele ali é o Lázaro que Jesus ressuscitou, aquele ali é o Lázaro que Jesus operou um milagre na vida dele, aquele ali é o Lázaro que Jesus Cristo salvou. E eu quero te dizer nesta manhã sobre esta palavra: se você colocar totalmente a sua fé agora em Jesus Cristo, eu quero te dizer que o Senhor pode operar agora na sua vida. Glória a Deus. O Senhor pode operar na sua família agora. O Senhor pode operar um milagre agora na sua casa. Aleluia. Aleluia. O Senhor pode, aleluia, glórias a Deus, dar até ordem à morte que bate em retirada da sua vida, da vida do familiar seu. Jesus, ele tem poder para curar o câncer. Jesus Cristo, ele tem poder, aleluia, para abrir os olhos do cego, para fazer o paralítico andar. Jesus Cristo, ele tem poder para transformar a sua vida, o seu lar, ainda que está cheirando mal. Ele tem poder nesta manhã de entrar nessa causa, de entrar na sua vida. Talvez você está com um parente nesta hora na UTI, na CTI, entre a vida e a morte. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos fazer a oração da fé, e se você crê, milagres vai acontecer na sua vida. Se você crê nesse Jesus da Bíblia, nesse Jesus poderoso, aleluia, você vai testemunhar da grandeza do Senhor. Eu sou testemunha de 3 ressurreições, de pessoas que estavam na UTI, de pessoas que o médico disse: não tem mais jeito, morreu. Eu tenho uma tia que teve morte cerebral, lá em Goiás, em Goiânia. Meu primo ligou: olha, a nossa mãe, ela teve um AVC e teve morte cerebral. O médico está esperando só algumas horas, porque quando morre, a morte cerebral é de um lado, eles ficam esperando que logo morre do outro lado do cérebro. Para a morte cerebral não tem jeito, só Deus, só Jesus. E eu fui naquela UTI lá, em Goiás, em Goiânia. Eu olhei para ela, não via vida, e eu me lembrei dessa palavra que o Senhor me deu. E eu cheguei diante dela, que estava ali, morta, não tinha o que fazer. O nome dela é Ivani. Eu disse: Ivani, Jesus, ele disse: Lázaro, vem para fora. E esse mesmo Jesus que eu sirvo, ele tem poder para te dizer: vem para fora, da morte para a vida. E para minha surpresa, para a honra e glória do Senhor, o Senhor trouxe ela à vida. Já tem mais de 6 anos, e ela está viva, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. E se você crê, tudo é possível para o que crê. Neste momento, eu já quero aproveitar e eu quero fazer a oração da fé. Você que se encontra neste momento doente, você que se encontra neste momento sem saída, você que se encontra neste momento de repente com depressão, trancado no quarto, ou tem algum familiar, nós vamos orar neste momento. E eu creio que o Senhor tem poder neste momento para entrar na sua causa, para entrar na sua vida. Eu creio que neste momento o Senhor tem poder para te libertar, você dessa enfermidade que você está passando, dessa depressão. De repente você perdeu o ânimo, você vive uma pessoa deprimida, você vive uma pessoa que não tem mais alegria, você perdeu a alegria com a família, você perdeu a alegria de trabalhar, você perdeu a alegria na sua vida. Quantas pessoas estão passando por pânico, tantas pessoas que estão às vezes sorrindo, alegre diante das pessoas, mas está com seu coração triste, está com a sua alma abatida, não vê solução para a sua casa,
não vê solução para a sua família, mas eu quero te dizer nesta manhã, a solução sim. Jesus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Se você crê, Ele pode entrar agora. Aleluia. Quantas pessoas estão sendo perturbadas por espíritos malignos, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele tem poder, aleluia, nesta hora para repreender os espíritos malignos. Ele tem poder para libertar a sua família, Ele tem poder para libertar a sua casa, Ele tem poder para ir ao seu encontro nesta hora, Ele tem poder para ir aonde você está, nesse leito de enfermidade, até dentro da prisão. Ele tem poder para te alcançar nesta manhã. Eu quero orar neste momento, eu quero fazer essa oração da fé. Tem a equipe que está aqui conosco, do Cristo é Vida, que vai estar intercedendo aí. E eu quero orar neste momento. Amém, Jesus. Abra o teu coração. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entrega agora, onde você estiver. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus, Ele é o único Salvador e Senhor. Aleluia. Jesus é o único que pode perdoar pecado. Jesus é o único que pode interceder diante de Deus em nosso favor e em seu favor. Aleluia. Pai, eu preguei a sua palavra nesta manhã e eu creio em milagres. Aleluia. Oh, quantos milagres o Senhor tem realizado, quantas curas, Senhor, quanta salvação de vidas. Senhor, alcança neste momento esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa pessoa que se encontra neste momento, ó Pai, nesse leito de enfermidade, ou nesse quarto de depressão, ou passando por pânico, ou com essa ansiedade, essa pessoa que se encontra decepcionada com a vida, decepcionada com as pessoas, triste, abatida, essa pessoa que tem perdido noites e noites de sono. Senhor, eu oro neste momento, eu faço a oração da fé, eu repreendo todo o mal agora. Sai da sua vida, sai da sua casa, sai da sua família. Espírito da depressão, espírito da enfermidade, solta esta pessoa agora. Sai desta vida agora. Espírito da morte que está cercando essa pessoa nesse hospital, que está cercando essa pessoa na sua casa, sai agora em nome de Jesus Cristo. Receba a cura agora, receba a salvação, receba a libertação agora, meu irmão, minha irmã. O Senhor vai ao teu encontro agora. O Senhor vai ao encontro da sua família, da sua casa. Creia que o poder de Deus está sendo liberado agora na sua vida. Milagres estão acontecendo agora. Creia, o Senhor está entrando nesta causa, sobre a palavra de Deus que foi pregada nesta manhã. Eu oro por cura, eu oro por libertação, eu oro pela sua vida. Receba o poder de Deus agora, receba o milagre, receba a cura do Senhor agora, receba a salvação em nome de Jesus. Deus abençoa, que o Senhor te abençoe e te guarde e alcance toda a sua família no nome de Jesus. Deus seja louvado. Amém, amém. Vamos aplaudir o Rei, né? Glória a Deus.